Foi ali que daí eu entrei em protocolos hormonais, porque eu achava que eu ia competir, que eu ia transformar isso até num conteúdo de motivação pra galera. Só que foi o oposto que aconteceu comigo, porque eu não tive uma experiência boa com hormônios, entende? Eu cheguei na musculação por conta do boxe. Eu comecei primeiro treinando boxe, com o meu professor Edson Mutante. Ele dizia pra mim que, como eu tinha ali uma agilidade bacana no boxe, ele dizia que se eu fizesse musculação, o meu soco seria mais forte, eu ganharia mais força, né? E mais explosão. Aí eu comecei na musculação por conta disso. E quando eu comecei na musculação, foi uma coisa muito intuitiva, assim, se encaixou perfeitamente bem pra mim, porque à medida que eu treinava, cada vez mais eu me sentia melhor. Me sentia mais forte, me sentia com a mente melhor, mais disciplinado, mais focado, mais regrado. Fui pesquisando, ampliando meus conhecimentos sobre alimentação, que naquela época eram pouquíssimos, tinha muita pouca informação pra mim, né? Ainda mais que moro em interiorzão, o YouTube estava começando naquela época ainda, né? Então não tinha tanta informação. Então, conforme eu fui treinando e automaticamente eu fui percebendo os reflexos positivos no meu corpo, que eu fui ficando melhor, eu automaticamente entendi que aquilo era bom, que era saudável, era viável, que eu deveria focar naquilo, porque só me fazia pensar em coisa boa. Entende? É mesmo? Sabe, é só coisa boa. O esporte, ele realmente, sim, ele salva a vida, ele te conduz, ele te dá um estímulo para ir por um caminho bom, um caminho saudável, correto. Ele te ensina a ser mais disciplinado. Se você tem a capacidade de entrar numa sala de musculação, dar o sangue, treinar pesado, você vai ter a mesma capacidade para estudar, ler um livro que você precisa, para fazer qualquer tarefa, para ser um homem dedicado, de família, sabe? A disciplina é fantástica por trás do esporte. Por isso que eu acredito nesse incentivo. Então a musculação para mim ela foi uma coisa intuitiva, encaixou assim, sabe? Fez sentido com a minha personalidade, com a pessoa que eu sou, entendeu? E dali para frente nunca mais parei. E tu nunca pensou em competição? Já pensei. Aí foi justamente por viver tanto assim pro esporte, por treinar tanto, que eu comecei a ficar tão assim, né, que eu pensava que estava no meu destino uma hora acabar competindo, se tivesse condição financeira para tal. Só que eu não tinha condição financeira, né? Então, assim, chegou uma época que eu esqueci disso, continuava treinando normal, falava, pô, como que eu vou competir, né? A gente sabe que precisa de um investimento pesado, não é brincadeira isso, né? Precisa ter acompanhamento médico, você precisa de tudo isso. E aí, quando aconteceu de eu ficar assim, conhecido, né, a questão das lives, da internet, aí eu percebi que tinha uma possibilidade, né? Foi ali que daí eu entrei em protocolos hormonais, porque eu achava que eu ia competir, que eu ia transformar isso até num conteúdo de motivação pra galera. Só que foi o oposto que aconteceu comigo, porque eu não tive uma experiência boa com hormônios, entende? Então acabou que foi o processo contrário. O que você teve com Porque eu comecei a fazer com hormônio? Então, eu comecei a fazer protocolos hormonais e aí eu comecei a perceber o seguinte, a minha vaidade estava sendo muito estimulada. Eu comecei a ser uma pessoa que eu não estava me agradando e nem as pessoas que estavam em volta de mim. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas a questão de ficar injetando hormônio, eu posso falar assim? Pode. Essa questão de você ficar dando agulhada no seu corpo para tudo quanto é canto o tempo inteiro, eu tava me sentindo um drogado, eu não me reconhecia no espelho. Aquilo me incomodava psicologicamente, sabe? Mas eu achava que era um esforço que eu deveria fazer em prol de um objetivo, que era competir, né? Eu falava, não, eu preciso passar por esse processo, né? Eu preciso me automutilar para conseguir chegar lá. Onde? Não sei, num palco e competir. Era isso, entendeu? Eu pensava, né? Tava muito assim. E aí, como os problemas psicológicos começaram a surgir, minha esposa também começou a perceber mudanças no meu comportamento, na questão de temperamento. Eu sou um cara muito tranquilo, eu não brigo. Pra eu ter raiva de brigar, puxa, tem que ser uma situação muito específica, sabe? Eu sou um cara muito tranquilo, bem de boa. E eu comecei a mudar, né? Então eu comecei a ter transtornos até meio que bipolar, né? Então numa hora eu tava feliz, conversando, dando risada, dava 5 minutos eu tava fechadão no canto. Eu sentia que tinha um encosto demoníaco nas minhas costas o tempo inteiro, querendo me fazer brigar com as pessoas, querendo discutir por causa de qualquer coisa. Nesse momento, que foi o ponto mais alto da mudança que eu tava tendo... Você usou trembolona, certo? Foi. Ah, tá. Tá explicado. Nesse momento, mas não era só trembo, né? Tinha trembo com outras coisas, entendeu? Sim. Então foi nesse momento que deu um estalo na minha mente, foi uma junção de fatores que me fez perceber que eu tava sendo um cara muito vaidoso, né? Que eu tava criando uma imagem distorcida do que eu realmente deveria ser, e que eu tava desagradando a Deus também, em primeiro lugar, sabe? Porque a vaidade já... Exatamente, a vaidade... automático. A vaidade, ela tem uma certa importância até um ponto. Você ser uma pessoa assim vaidosa do ponto de vista que se cuida, de ser saudável, de se sentir bem... autocuidado, sim. Com autocuidado ali, uma pessoa... Ótimo, beleza. Mas quando ela parte para esse ponto de você passar a ser algo que você não foi feito para ser, aí começam a vir os problemas, entendeu? E tem vários outros fatores que influenciam nisso, né? Também a questão da depressão, que a gente sabe que hormônios estão ligados com isso, muitos atletas ficam depressivos, né? Justamente por conta dessa oscilação de hormônios que acontece, né? A mente do cara vira uma guerra. E às vezes também quando o cara para de tomar, precisa fazer algum tipo de tratamento, o shape perde, ele já não tá se vendo mais como era antes. Exatamente. Entra numa depresinha mesmo.
Aí quando eu percebi toda essa imagem distorcida de mim, falei, isso daqui não é o meu caminho, isso daqui é para uma pessoa, são para pessoas específicas mesmo, que querem abrir mão da sua saúde, assim, sua saúde mental e tudo mais, né? E que querem seguir realmente por essa trajetória, pagando o preço que tiverem que pagar. Não é o meu caso. Ali eu percebi que não era, eu tava virando uma pessoa que eu não sou, entendeu? Queria voltar a ser eu mesmo normal. Foi aí que eu comecei a fazer o processo inverso. E aí eu passei por um período muito ruim também, né? Porque quando você para de tomar o injetável e você vai para texto em gel, que é o meu caso hoje em dia, faz uma diferença absurda. Seu psicológico, ele fica te sabotando a todo momento. Ele te faz querer acreditar que você precisa injetar alguma coisa, que precisa tomar o hormônio para voltar a ser aquele super-homem que você era, que nunca foi feito para ser, entendeu? Isso daí é uma das maiores dificuldades, eu acho, pro homem, quando ele para do hormônio. Porque enquanto você tá hormonizado, eu tinha uma força absurda, me sentia, pô, pronto pra guerra a qualquer momento. É uma sensação de super-homem. É o soro do Capitão América que você toma. Imagina tirarem de você. Aquele caixão dele, cara, eu queria aquele caixão, cara. Aquela densidade, pô, explosão, você se sente, é uma coisa formidável. Quando você tira isso, a sensação é péssima. Então o seu cérebro, como ele estava condicionado àquele estímulo, ele quer que você volte para aquilo. Sim. Só que daí você tem que ter uma resistência muito grande. E você harmonizou quanto tempo? Eu fiz, acho que um acompanhamento ali por uns 2 anos, fazendo protocolos ali hormonais, né? Foi por aí. Foram ciclos ou foi um... Ciclos. Fazia um protocolo de 3 meses, depois voltava, mais 3 meses, depois mais 3 meses. Tinha hora que cessava o uso? Sim, ia sempre trocando, ia sempre mudando, assim, sabe? Aumentando, diminuindo. Mas teve e tal. um mês que você não tomou nada durante esses anos? Esses 2 anos? Não, tava sempre tomando. Ah, tá, sempre tomando. Tava sempre ali mantendo. O que mudava era a questão de dosagem, às vezes trocava um hormônio por outro, entendeu? Sim. Mas foram 2 anos contínuos. Foi, isso, uma média disso daí, 2 anos contínuos. E faz quanto tempo que você parou de tomar? Parei agora, não lembro exatamente, foi em 2022, acho que eu parei. Porque eu comecei a fazer protocolo, eu entrei na internet no final de 2020. Em 2021 eu já comecei com protocolo. Tipo assim, no começo de 2021. Aí eu fui até, tipo, meio que o final, assim, de 2022. Então, assim, nem chegou a dar 2 anos exatamente, eu acho que foi quase 2 anos, entendeu? Então você já tá uns quase 3 anos sem tomar. Tô, sem injetar nada, texto em gel, eu vou mantendo isso daí, né, pra manter minha texto naquele parâmetro que nem eu falei pra você hoje, faço um exame, inclusive eu tenho um retorno no médico, tá por volta ali, da última vez que eu fiz, tava por volta de 650 minha texto, né. Tá bom. Quero ver se eu consigo manter dessa forma. Não, porque assim, peraí, eu tô falando também da parte prejudicial do hormônio no que diz respeito à alta performance, era o que eu tava buscando. Eu não tô falando de TRT. Homens, quando chegam aí, todo mundo sabe, 40 anos, a testosterona começa a cair, é perfeitamente factível e saudável, os médicos defendem isso, né? Tem artigo científico que fala sobre tudo isso, que você fazer uma reposição hormonal para manter sua testo num nível bom é para ter qualidade de vida. Sim. Isso é show de bola, né? Isso é uma coisa que eu pretendo, inclusive, fazer se, né? Tipo assim, que nem eu tô na testo em gel hoje. Se eu conseguir sair dela e não usar mais nada, beleza. Mas vamos supor que eu saia dela e eu cheguei nos 40 anos, minha testo cai muito. Eu vou fazer uma TRT, claro, para manter, né? Manter Sim. trabalhando, foco, a mente operando homem- bem, saudável. Um homem, Aí sim. homem abaixo de 40 anos que toma uma Durateston por semana não é TRT, tá? TRT é diferente. Não é? Porque o Jaba acha que faz TRT. Não chega a ser faz TRT. TRT. É que A TRT, na verdade, se eu não me engano, eles vão oscilando. Sou mais velho. As o dosagens. TRT que ele faz é terça, retorna pra terça. Essa aí. Boa. Mas é isso. De terça a terça. Ele começa na terça, Terça tomando. retorna terça, retorna vambora, terça. né? Eu me sinto muito bem, saudável. Não, mas vai ficar, porque mesmo não sendo uma TRT, é tranquilo ainda assim, tipo, né? Vai tocando aí, né? Não é uma coisa que vai. Não é nada comparado com o cara que tá. O que tu tomou na época que você usou? Putz, nem lembro direito, mas era tipo assim: Você fala dosagem, só o item. era enantato, junto com acetato de trembo, junto com oxandrolona, acho que tomava também, ou hemogenin, né? Também tomava de pré-treino. Hemogenin. GH. É que GH não entra na questão de esteroide. GH é cereja do bolo, inclusive é muito superestimado até GH, né? Mas eu aí, acho incrível o GH. não, superestimado que eu falo que assim, né? Eu penso que só tomando, tipo, o GH, a pessoa vai ficar formidável, assim, gigantesca. Tipo, não é bem assim. Gigantesca não, mas que dá um brilho, dá um crisp. Porque melhora a pele, cabelo. Você fica assim, você fica com uma coisa. Se Tipo, tomar um não, um Landertropin, é que- esquece. só que. Como é que é isso aí? Mas, ô, Léo. Diz que você não ouviu. Mas, ô, Léo, depende também da quantidade que toma, né?
Tô falando aí de 5 a 10 UI dia. Ah, não, tô falando assim, tipo, tomar 2, GH, 1, você vai fazer um protocolo lá hormonal, às vezes o médico fala pra você, cara, você quer fazer um negocinho mais assim, você vai tomar uma UI, por exemplo, de GH. Tá. Uma coisinha de, entendeu? Tipo, isso que eu tô falando, é um negócio Uma UI é risório. muito pouquinho. Né? GH é pra secar, né? Não exatamente. Exatamente. Ajuda nisso também, mas ele também pode promover até o efeito contrário, dependendo depende do contexto. Por isso que eu falo, essas coisas são... Mas enfim, então assim, eu não vou lembrar todos, mas tenham esses que eu citei. Era uma média de 5 hormônios que eu tava ali jogando no começo, sabe? Hemogenin nunca. Não, tomei já hemogenin, achei bom pra caramba, óbvio. Pô, hemogenin, a força que você ganha com hemogenin é absurda, eu ia treinar. Ah, é uma maravilha. Eu fiz agachamento, o meu recorde pessoal no agachamento foi 220 quilos, pô. Caramba. Consegui fazer 5 repetições. Caramba. Aí hoje eu não consigo fazer um agachamento com 40 de cada lado.